Olá, as funcionalidades que eu fiz foi, além do CRUD que eu já mostrei, eu coloquei a prioridade da, da, da task, como fosse ali um atributo, e o status. Não deu tempo eu colocar a data de vencimento porque se refere a esse quinto requisito aqui, que era para receber alertas automáticos sobre os prazos de tarefas que estão próximos do vencimento. Aí eu não cheguei a implementar nem esse 5 e nem o 4. E o 4 aqui ele está falando da visão de agenda, que seria como se fosse um conjunto de tasks que seriam guardados dentro dessa agenda. Aí esse conjunto de tasks da, da agenda teria um atributo também chamado projeto, que acabou que eu não fiz também. Eu só fiz a categoria da tarefa, que ela pode ser categorizada como uma tarefa pessoal, ou estudos, ou para trabalho. Bom, aqui nessa primeira funcionalidade aqui, eu começo aqui, aí eu implementei aqui o título, eu vou botar qualquer coisa aqui, já tem umas tasks aqui de exemplo. Vou botar qualquer coisa aqui, o status eu vou colocar em andamento, prioridade da tarefa vou botar média e é uma tarefa pessoal. Aqui eu boto qualquer data, tá uma data de hoje, 2025. 2025 e botar, sei lá, 12h30. Eu vou botar cadastrar tarefa. Aí ele cadastra a tarefa. Aqui na parte de visualizar, aí aqui ele pode filtrar tarefas, que no caso já seria esse requisito 2 aqui, que seria visualizar as tarefas organizadas por data, prioridade, status ou categoria, que seria aqui nessa tabela aqui, as colunas de status, prioridade, categoria, data. E os filtros aqui, que para encontrar rapidamente tarefas específicas, seriam esses filtros aqui que poderia filtrar por status, por as tarefas que estão em andamento e as que estão concluídas. E ele sai filtrando aí. Aí também filtra por prioridade, que é baixa, média e as que estão com a prioridade alta. Aqui também aqui também filtra as categorias aqui, no caso as tarefa pessoal, de categoria pessoal, aqui as de categoria de trabalho e as categorias de estudos. Aqui na gerenciar a tarefa por ID, ele adicionei aqui que ele pode alterar agora o status e a prioridade. Vou adicionar aqui um aqui de exemplo. Seria aqui eu vou botar concluída e aqui eu vou botar alta. Aí eu atualizo, ele atualiza aí e atualiza aí, ó, concluída e alta. Aqui, aí no caso seria essa terceira parte essa primeira parte desse terceiro requisito, que seria editar qualquer tarefa para alterar o status, descrição ou prioridade. Aqui no caso de prazo seria o requisito 5, que seria um requisito para o sistema alertar as tarefas que estão em prazo de vencimento. Aí eu não deu tempo de implementar essa. E no caso, marque tarefas como concluída com apenas um clique.
eu optei, eu ia colocar um botão aqui para marcar aqui como concluída, mas como aqui já mostra o status como concluída, aí eu deixei assim como concluída e eu ia botar um status aqui como concluída, uma caixinha aqui para marcar como concluída, aí meio que a linha ia ficar com um risco aqui no meio da palavra, só que como já tinha esse status de concluído em andamento, eu optei por deixar assim mesmo a tarefa como concluída e aqui só deixar para ele visualizar. E as funcionalidades adicionais aqui eram aquelas que eu tinha falado que era depender do cronograma da disciplina, porque seriam as tarefas ou umas funcionalidades um pouco tanto avançadas. Aí acabou que não deu para desenvolver essas funcionalidades. Bom, agora passando para a parte do back e do front, eu resolvi mostrar logo a parte do visual logo primeiro. A parte aqui de criar para adicionar aqui os atributos de prioridade e status, eu coloquei aqui os atributos aqui na entidade task. No task controller aqui eu adicionei esse método aqui, que vai tanto encontrar a tarefa quanto ele filtrar por status de prioridade, ou seja, eu aproveitei dois métodos num só, basicamente, como podemos dizer assim. Aqui eu coloquei, nessa task forecast eu coloquei dois atributos aqui do tipo string, do status da prioridade. Na task response eu também coloquei aqui status e prioridade, só que do tipo agora do enum deles, que no caso aqui seria o baixa, média e alta, e aqui o status aqui que seria pendente e andamento concluído. Aqui eu coloquei como string porque tá com esse arroba aqui not blank. Aqui tá do tipo string, mas coloquei porque eles eles estão com arroba not blank e aqui é como se fosse dando ênfase à obrigatoriedade de cada tarefa ter um status e uma prioridade. Passando aqui para o task repository, eu coloquei encontrar tarefa por status e prioridade no método de busca, porque a busca por status e outra por prioridade, ou seja, seria uma busca por status e prioridade e uma só para status e outra só para prioridade. E aqui é uma interface, né? Aqui na Task Service Implements eu coloquei aqui aqui na Task Service Implements eu coloquei aqui o método Find by Filters, filtrar aí as tarefas aí por status e prioridade, vai mapear elas e retorná-las. Aí no caso aqui vai encontrar aqui por status e prioridade, aqui por status e outro por prioridade. E depois aqui vai retornar uma lista delas. E se nenhum filtro for fornecido, ou seja, se não tiver nenhuma tarefa para ser filtrada, retornará todas as tarefas. No caso seria essa parte de quando fizesse aqui, só mostrar que a que foi, só filtrar que a que foi do status aqui, e quando colocar todos os status aqui ele listar todas as tarefas que está cadastrado. Aqui no update task eu coloquei mais dois métodos aqui para permitir a alteração aqui dos dados do status da prioridade.
Eu acho que só. E na Task Map eu coloquei aqui para quando dá o update aqui no Task Map, eu coloquei aqui para ele setar o status da prioridade aqui também. Também coloquei aqui no método do task aqui o status da prioridade aqui. No caso aqui utilizo no value of porque lá naquela outra classe lá está com o valor em string. Aqui na parte do front-end eu coloquei aqui a constante da listas daqui dos estados da tarefa, que no caso seria pendente, em andamento ou concluída. Coloquei também da prioridade, que seria baixa, média e alta. Aqui as categorias. As categorias aqui que seria do pessoal, trabalho e estudos. Aqui coloquei eles como constantes aqui na função do ADT task page. Aqui estou validando aqui para o título, a descrição, data e hora ser obrigatórios. Aqui eu coloquei aqui para a constante new task, que vai mostrar o título, a descrição, data, hora e o status e a prioridade da tarefa. Aqui o método do response. Aqui o tratamento de erro. Aqui os H2 e o H4 para parágrafo ali da tela ali. E adicionei essa parte aqui da caixinha de pergunta aí para adicionar aí a funcionalidade de status e de prioridade ali, para ele informar ali qual é o status e qual é a prioridade da tarefa. Aqui o campo de seleção para a categoria, do mesmo jeito daí do status e da tarefa, ou da prioridade. Na parte aqui do list task page eu coloquei também a mesma lista aqui de status, prioridade e categoria, só que para status e prioridade aqui eu coloquei todas essas propriedades porque seria já mais na parte dos filtros ali, quando ele não quiser filtrar por nenhum status ou nenhuma prioridade, ele seleciona a opção de todas as prioridades ou todos os status para ser listado ali todas as tarefas cadastradas. Aqui o método async aí, coloquei aí o status filter, o priority filter, category filter, o sort by e o sort order. Que no caso aqui, sort by e sort order, eu coloquei como aqui para se ele quiser ordenar aqui a lista. No caso aqui seria ordenar por prioridade. Aí as que estão com a prioridade alta vem aqui para o primeiro. Aqui ordenar por status, as que estão concluídas vem aqui para primeira aqui como os primeiros a ser ordenado. E aqui por data, que é os mais recentes que é mostrado, do mais recente até o mais antigo. Aí tá tudo dentro dessas constantes aí. Aqui eu coloquei os parâmetros aí dos status e da prioridade. Aqui coloquei o parâmetro da URL, se existir. Aqui estou adicionando aqui as tarefas vindas do back-end para botar ali a categoria delas. Aqui estou fazendo tratamento de erro. Aqui estou usando os effects com fetch statics aqui, com o status filter e o priority filter. Aqui estou colocando uma função para lidar com atualização por ID, aqui para lidar com exclusão por ID, aqui para atualizar o estado da ordenação, no caso seria ele ordenar por data, por data, status e prioridade, mas aí está por data, por padrão. Aqui a lógica de filtragem combinada, no caso aqui seria para filtrar por status, prioridade e categoria.
Aqui a lógica da ordenação somente no front-end, ou seja, eu coloquei só essa funcionalidade de ordenação somente na parte do front-end, só para dar um dinamismo a mais aqui. Não achei necessário colocar na parte do back-end não. Aí tá todo nessa parte desse método aí. Aí tá o if is loading, o if erro. A seção aqui de filtros aqui, a parte do onde vai filtrar aqui por status, a prioridade e a categoria, que no caso seria essa parte aí. Aqui é para colocar gerenciar a tarefa por ID, que no caso seria esse campo de texto aqui embaixo. Aqui layout para título e ordenação, que no caso seria essa parte, a parte aqui da ordenação aqui, de clicar para ordenar as tarefas cadastradas. E eu acho que só isso. Aqui na atualização coloquei aí as mesmas listas aí para dar dos estados, prioridade e categorias. Eu depois acho melhor colocar isso aqui dentro de um arquivo úteis e só importar aqui em cima, para não estar dando um código repetido, pelo menos em 3 classes assim. Aqui a função do update task aí, que está com as mesmas constantes aí, o método para sincronar. Aí o use effect. Aqui no caso seria aqui para ele aqui buscar os status e a prioridade da tarefa que vindas lá do back e transformando aqui na parte do front, ou seja, está buscando do back e mostrando aqui na parte do front. Aqui os erros, o fetch task, aqui está convertendo aqui para o status do back-end, no caso aqui seria vindo como string em formato assim, tipo só a primeira letra em maiúsculo, depois quando dá um to uppercase aqui ele volta para o valor que é o valor do enum de status e prioridade, que é tudo caixa alta. Aqui estou salvando aqui a categoria só na parte aqui do front-end. Aí estou só salvando aqui em um local storage para depois enviar para requisição. Essa parte desse código. Aqui está o else, o erro. Aqui o is loading. O if is loading, o if erro. Aqui o if se o id task for diferente aqui do que ele está esperando. Aqui o retorno aqui para aqui no caso seria para montar ali a página. Aqui está a implementação aqui das caixas de texto com os estados e a prioridade e as categorias. Que no caso seria essa parte aqui quando eu vou atualizar aqui. Deixa eu ver o 5. Vou atualizar essas caixas de texto aí. E eu acho que só isso.